Fala galera, beleza? Vamos trocar uma ideia aí sobre Corinthians 0, Vitória 0, um empate irritante do Corinthians pela 11ª rodada do Brasileirão em Itaquera. É um jogo que o Corinthians precisava ganhar, um adversário que vai lutar para não cair no campeonato e é um daqueles times que o Corinthians teria que ganhar, que somar 6 pontos, né, no Brasileirão. Mas, como a gente viu, não foi possível. O Corinthians não teve a capacidade de ganhar hoje, 0-0. E sem mais delongas, vamos à escalação do Corinthians, que hoje estava sem o Carrilho, que sentiu aí no último jogo e acabou ficando fora. Então o Corinthians foi a campo hoje com o Hugo no gol, Mateuzinho na direita, o miolo de zaga com o Kaká e o Ramalho, o Matheus Bidu na esquerda, dessa vez, Anrileri estava no banco, meio de campo com Ranielli, Maicon e Bidon, e mais à frente o Thales Magno aberto na esquerda, o Memphis e o Héctor Hernandes. Esse foi o 11 inicial do Corinthians, lembrando que o Yuri está fora, né, vai ficar um tempo maior aí fora, né, vai fazer falta para nós aí o nosso artilheiro. E o primeiro tempo começa com o Corinthians fazendo pressão já contra o time do Vitória. O Memphis criando uma boa chance ali para o Thales, que invadiu a área logo no primeiro minuto de jogo, se não me engano. Mas em vez de chutar rápido, demorou muito para pensar. Caiu, pediu pênalti. O juiz não caiu na dele. Mandou seguir o jogo. O Corinthians segue na pressão. Tem um lance muito bom ali, que a bola sobra. O Memphis ganha ela. Aliás, o Héctor bate no gol, o goleiro defende, a bola sobra para o Memphis, que dá uma cacetada de perna esquerda. O goleiro defende com o rosto ali. O goleiro saiu como um goleiro de handball. A bola bateu na cara dele e tal. Foi a nocaute. E o Corinthians, pressão total no início do jogo. Muitas jogadas pelo lado esquerdo. Só que o Corinthians, depois dessa blitz inicial, ficava ainda bastante com a bola. Teve muito mais a bola do que o Vitória, que foi para Itaquera hoje só para se defender. Mas não saía nada de muito produtivo do Corinthians aí, com esse meio de campo com o Maicon e o Bidon, sem um meia, né? Sem o Garro começando o jogo, né? O Garro que estava no banco hoje, sem o Coronado, enfim, sem um meia de ligação. Tava muito difícil ali pro Corinthians. O único que estava tentando mais ali, que criava alguma coisa, era o Memphis no primeiro tempo. Se esforçava ali para tabelar e tudo mais. E o jogo muito concentrado ali do lado esquerdo, com o Thales Magno também, com o Matheus Bidu, que subia para ajudar. Tivemos logo uma baixa aí, logo no primeiro tempo também, o Ranielli, que sentiu, pediu para sair e entrou no lugar dele o Martinez, que entrou, já saiu jogando aberto pela direita, como ele tem feito em alguns jogos. Mas a questão é a seguinte: o Dorival tem insistido muito nesse meio de campo aí com o Bidon e o Maicon. E não adianta, não vai sair nada dos dois ali em relação a jogadas de ataque, assistências, enfim, a criação de jogadas. É muito passe de lado, é muito passe para trás, jogadas previsíveis, o meio de campo com troca de passe lenta. Falta agilidade pro Corinthians na transição ali. É um time muito previsível, modorrento. Enfim, e o primeiro tempo foi o que eu falei aí. O que deu de perigo foi mais no início do jogo e mais jogadas ali que passaram pelos pés do Memphis também. E aí foi pro intervalo, jogo empatado. O Corinthians já volta com a segunda substituição, né? Que o Ranieri saiu também no primeiro tempo, mas no intervalo já entra o Garro. E eu imaginei, quando vi o Garro ali para entrar, que fosse sair o Thales Magno, que estava muito mal no primeiro tempo, errando várias jogadas, demorando para se decidir, ficando muitas vezes impedido ali, entre o primeiro e o segundo tempo ali. O Thales Magno foi impedido, se não me engano, umas 3, 4 vezes.
Mas o Dorival acabou tirando o Héctor Hernandes. Aí ele colocou o Garro, empurrou o Thales mais para frente ali para jogar junto com o Memphis. E o Garro passou a comandar o meio de campo do Corinthians ali. E o Garro é diferente, né? Logo no começo, logo que entrou, já começou a tentar passes mais imprevisíveis, conseguiu criar alguma coisa ali. O passe diferente que quebrava a marcação do Vitória. E é o cara que faz muita falta, né, pro Corinthians. E fico me perguntando por que não começou o jogo com o Garro já, né? Fizesse ele jogar, se dá para jogar 45 minutos, que jogue o primeiro tempo, então, né? Para tentar alguma coisa a gente ter mais tempo e quem sabe sair na frente com alguma jogada dele. O resumo do segundo tempo foi jogadas do Corinthians, praticamente todas ali saíram dos pés do Garro. Corinthians não teve tantas jogadas de perigo, teve em relação a finalizações, né? Teve uma falta do Garro, do próprio Garro, que bateu na trave. O goleiro do Vitória chegou a encostar na bola ali, o juiz não viu, acabou dando tiro de meta. E um chute do Bidon que foi para fora, né? Passou até que perto ali. Bidon que foi depois substituído também, entrou o Rian. Também foi trocado ali o Thales Magno para entrar o Romero, que esse jogo não agregou muita coisa. O Memphis saiu para a entrada do garoto do Guinegão, que é da base, atacante da base, bom jogador. E, sinceramente, eu acho que o Dorival, nas mexidas dele, ele se equivocou um pouco ali, porque, sinceramente, eu gostaria de ver o Memphis jogando com o Garro. É uma dupla que deu tão certo aí no ano passado e no início desse ano. Gostaria que ele tivesse deixado o Memphis ali aí nesse jogo para ver se sairia alguma coisa. Colocasse o Gui no lugar de outro jogador, mas tudo bem, né? Enfim, aí o jogo, né, o Vitória ainda teve umas duas chances ali, com duas boas defesas do Hugo. Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção, estava em Itaquera. Acredito que para assistir o Hugo, né, principalmente, que foi um dos convocados. Imagino que ele tenha ficado feliz, né, com a atuação do Hugo ali. As poucas bolas que chegaram, o Hugo estava bem seguro, como sempre. E foi isso, assim, um jogo sem criatividade do Corinthians até a entrada do Garro, né? Com meio de campo muito previsível, muito passe de lado, poucas jogadas interessantes, jogo muito concentrado do lado esquerdo do Corinthians só, estava penso o time, e sem muitos destaques positivos ali. O Hugo só, que o que chegou lá ele pegou, o Garro que voltou muito bem ali. Eu não vejo a hora dele poder jogar um jogo inteiro de novo, para a gente ter alguma chance, né? Parar com esse meio de campo nosso aí que está parecendo um deserto de jogadas. E o Memphis, que foi razoável ali, né? Principalmente no primeiro tempo tentou bastante ali, mas hoje estava difícil. O ferrolho que o Vitória veio, faltou criatividade, faltou jogo rápido para o Corinthians conseguir se livrar da marcação e tentar fazer o gol, né? E, bom, o Corinthians foi a 15 pontos, está em 11º lugar. O Vitória, como falei, é um time que vai brigar para não cair, está em 16º, ali uma posição acima do Z4 com 10 pontos. Era jogo para vencer. Dorival, eu tenho dado uma colher de chá para ele, não tenho criticado. Entendo ali que ele ficou bons jogos com desfalques importantíssimos. Agora voltou o nosso melhor jogador, o Garro. Foi, se eu não me engano, o 10º jogo do Dorival. 2 bons jogos na minha visão ali, um deles ali o melhor contra o Inter, que foi 4-2 pro Corinthians. E bom, eu vou esperar, vamos ver. Eu não tenho gostado da forma que ele tem escalado o time, e acredito que ele já deveria ter visto certas coisas, como não dá para jogar o meio de campo do Corinthians, não pode ter Maicon e Bidon, não tem a mínima condição. Como eu disse, o jogo fica lento, fica previsível, muito passe de lado, pouca criatividade e não sai nada dali. Enfim, os dois, infelizmente, não colaboram ali na armação das jogadas.
E, e o miolo de zaga também, eu acho que o Kaká é um jogador que infelizmente é, não dá para contar muito ali, né? A gente fica com certo receio ali, principalmente quando vai dar um passe ou outro ali forçado e tal. Gostaria de ver o Tioca, né? O Tioca teve ali o erro dele fatal ali contra o Barcelona de Guayaquil na pré-Libertadores, já tomou uma geladeira grande, mas já acho que aprendeu a lição, né? Dá para tentar mais ele. Ah, e agora é colocar o Garro. Quero ver o Dorival comandando o time aí com o Garro saudável, ver, dar pelo menos uns 5 6 jogos aí para ver se ele consegue melhorar o, o que pode sair desse time, né? Porque até agora o Dorival não extraiu praticamente nada de nenhum setor do time. E, e vejo que o Corinthians também tem uma carência grande de pontas, né? De velocidade. Não tem esses jogadores mais no elenco. Então, por que não buscar na base? Tenta alguém aí, começa a colocar os moleques aí no segundo tempo. Eu duvido que não tenha dois, um para cada ponta que a gente possa tentar usar. A gente está num período complicado, o elenco do Corinthians é curto e tem que recorrer à base, sim. Tem que tentar, né? O não, né? O não a gente já tem. Pode ser a questão de tentativa e erro, pode ser, mas se a gente não tentar, a gente não vai saber nunca. Então fica aí a minha humilde sugestão aí para o Dorival. E vamos ver, espero. Tem mais um jogo aí antes da parada, né? Contra o Grêmio fora. Confronto direto, o Grêmio está com a mesma pontuação do Corinthians, uma posição atrás. Jogo no Sul. Vamos ver se o Corinthians consegue ganhar esse jogo, né? Para ir para a parada aí do Mundial melhor na tabela. E treinar bastante aí no período do Mundial, no período da parada. Torcer para o Dorival conseguir acertar o time, entender bem ali as peças que ele tem e extrair mais, né? Comecei a extrair mais desse time porque é necessário, né? E, e quanto à questão política do Corinthians, não vou nem comentar nesse vídeo para não ficar longo. Deixa aí para uma outra oportunidade. Focar só no pós-jogo mesmo contra o Vitória. Esse jogo, empate que não agradou ninguém, né? Bom, é isso. Valeu, obrigado por assistirem. Um abraço e vai Corinthians!